E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Eu tava pensando como ia ser o vídeo dessa semana e eu lembrei de um tweet do Moisés, que é um camarada, professor de filosofia, muito competente. Ele tem um canal no YouTube, que não é só dele, várias pessoas estão lá produzindo conteúdo de muita qualidade, que é o canal Transe, e ele fez um tweet, e aí eu vi que foi um vídeo no IGTV também, que é sobre compromisso performativo. O vídeo de hoje é sobre compromisso performativo, o terceiro ponto das ideias que eu venho trabalhando para a gente reconstruir um horizonte político fora do fascismo. E essa ideia de compromisso performativo que ele traz nesse IGTV, que eu vou colocar o link aqui também, é a ideia de a gente procurar, contra um certo cinismo que existe de maneira hegemônica na nossa sociedade atualmente, a gente afirmar uma coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Eu estou trazendo esse debate aqui porque eu acho que ele pode ser muito relevante para a gente dentro do veganismo, sobretudo quando a gente vai pautar militância pela crise climática. Então, vamos discutir? Essa ideia, de buscar uma coerência, de um compromisso performativo, de sempre eu tentar manter a minha prática e o meu discurso atrelados um ao outro, isso é muito importante. É péssimo a gente ficar falando e pregando coisas às quais a gente não consegue dar conta. A gente vai apontar enquanto horizonte, a gente vai apontar problemas, opressões que estão acontecendo, mas se a gente não consegue repensar e ressignificar o nosso próprio modo de existência, a gente vai estar incorrendo uma série de contradições que pode levar a nossa própria luta e colocar a nossa própria luta em jogo, sobretudo quando nos engajamos em pautas radicais. Essa ideia de compromisso performativo fez muito sentido quando eu ouvi, e quando eu vi o vídeo fez mais sentido ainda, porque o veganismo para mim surgiu justamente como um compromisso performativo. Eu tenho uma perspectiva filosófica que parte da filosofia da diferença, eu estou engajado num certo perspectivismo, eu falo disso no canal de várias formas possíveis, então se você acompanha o meu canal você já sabe mais ou menos o que eu quero dizer quando eu falo isso. Se você não sabe, acompanhe os outros vídeos. Eu fiz um vídeo, uma live com as meninas de Outras Mamas, a Thaís e a Bárbara, e no começo eu contei essa história, de como eu virei vegano, e aí eu tava numa aula específica falando sobre uma crítica do conceito ocidental de natureza e como a gente está produzindo a própria destruição do nosso mundo. No meio desse debate, eu coloquei dois aspectos como centrais, que são os dois aspectos que o IPCC, que é um órgão intergovernamental de pesquisas, colocam como os principais fatores que geram impacto ambiental, que são os combustíveis fósseis. E eu nunca tive carro, eu sempre fui muito crítico dessa ideia de ter carro, eu nunca quis ter carro, eu sempre me esforcei para tentar andar sempre de transporte público. Eu sempre fiz uma crítica a esse modelo do carro, que é o modelo que organiza a nossa cidade, a tal ponto de que o carro, em alguma medida, ele produz a subjetividade do motorista também. O fato da gente ter esse modelo pré-existente de transporte rodoviário que organiza o nosso mundo, que nos coloca em dificuldade de se deslocar, dependendo da sua profissão, dependendo para onde você for, isso produz uma certa subjetividade. Pensei nisso pela primeira vez uma vez que eu estava dirigindo, e aí eu fiquei com muita raiva das pessoas furando e fazendo merda no trânsito, e eu fiquei muito irritado, e quando eu fiquei muito irritado eu percebi que como é o próprio carro que produz a minha irritação e que produz também aquele cara que quer furar por fora da pista, ele é produzido por esse sistema também. Tem todo um mecanismo bizarro. E aí quando a gente vai falar de crise ambiental, eu acho que é importante a gente ter um compromisso performativo dentro das nossas possibilidades, evitar ao máximo conduzir carro, tentar andar de transporte público, fazer um esforço. E aí, quando eu estava voltando para casa depois dessa aula, eu me dei conta de como eu contribuía para o impacto na medida em que eu comia alimentos de origem animal, e eu sei hoje em dia que não há nenhuma necessidade biológica de nada. A gente pode ser absolutamente saudável sem nenhum produto de origem animal,
e eu me vi em contradição. E o meu veganismo surgiu como um compromisso performativo com as minhas aulas, com a minha pesquisa, com o meu texto, com aquilo que eu estava escrevendo. Então é um esforço, é óbvio que existe a contradição. O Moisés, quando fala disso, ele vai trazer essa ideia de que a gente está sempre no interior da contradição, e essa ideia de compromisso performativo, ela tem uma potência também de separar a gente de qualquer ideal de grande pureza, né? Ele fala no vídeo que a gente pode abandonar essa ideia do Marte, porque a gente só vai poder, nesse sentido, defender aquilo que nós somos nós mesmos capazes de operar. Compromisso performativo quer dizer, me comprometo a fazer aquilo que eu digo, né? Então, por um lado, ele nos exige um fazer, né? Ele nos tira do lugar só do dizer e nos exige que a gente proponha coisas que sejam factíveis, que a gente possa de fato fazer. Mas exatamente por a gente precisar desse compromisso, por outro lado, a gente vai tirar exigências que são no nível do mártir, do santo. De um lado, se abster o máximo possível do transporte individual, privilegiando o transporte coletivo, e de um outro lado, a gente consegue não consumir alimentos de origem animal. E aí isso me fez pensar como a gente tem que expandir esse debate do compromisso performativo e saber que não se trata de nenhuma forma de uma culpabilização e de uma individualização do problema. Como eu sempre falo nesse canal, eu tenho um vídeo só sobre isso, né, dizendo que, colocando a questão, o desmatamento é culpa de quem come carne, e eu vou problematizar essa questão do indivíduo e do coletivo e como essa culpabilização do indivíduo é super problemática. Não se trata de culpabilizar, mas se trata de trazer para reflexão em que medida a gente está defendendo, a gente está apontando contradições do nosso sistema político, econômico, social, todo o processo alimentar envolvido no nosso mundo capitalista, né, que explora os animais, que mercantiliza os animais, e que esse modo de mercantilização e exploração que é ocidental, que é próprio ao Ocidente, está produzindo a destruição da nossa própria existência. E a gente, a partir do momento que a gente tem contato com essa informação que, se você está assistindo esse vídeo agora, você tem, a gente é capaz de transformar e assumir um compromisso performativo com esse discurso de defesa do meio ambiente, defesa da manutenção da existência da espécie humana. Então é um chamado para a gente assumir, porque na medida em que a gente assume esse compromisso performativo e a gente entra em coerência naquilo que a gente diz e naquilo que a gente faz, a nossa luta se torna mais concreta e se torna mais capaz de atingir mais pessoas. As pessoas vão ver, não, olha só, ele está dizendo que os combustíveis fósseis são problemáticos, ele está dizendo que a alimentação de origem animal é problemática, mas ele está andando de ônibus, de metrô, e ele está comendo 100% vegetal. Então as pessoas veem nesse seu compromisso a possibilidade mesma de que aquilo que você diz pode se realizar. E são só 2 exemplos. As pautas que eu trago aqui nesse canal são basicamente essas duas. Não são basicamente essas duas, eu trago diversas outras pautas, mas gira muito em torno dessas 2 pautas, sobretudo na pauta dos animais. Então eu achei que esse conceito podia ser muito útil, até porque quando eu vi essa ideia sendo trazida pelo Moisés, a primeira coisa que eu pensei foi: o meu veganismo foi uma forma de um compromisso performativo. E esse compromisso performativo, ressalto, não tem nada a ver com pureza, com perfeição, pelo contrário, é um esforço de entrar em coerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. É um esforço que eu faço e eu sei que a contradição opera, ela existe no mundo e eu carrego várias delas, óbvio, mas a questão é esse esforço contínuo de tornar o mundo que cremos real aqui e agora na nossa construção, que é sempre coletiva. Eu acho que era isso que eu queria falar. Espero que tenha ficado legal. Se inscreve no canal, comenta aí, compartilha o vídeo. Obrigado, Moisés, pela reflexão. Considere o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e interseccional. Valeu, galera! Será que eu falei tudo? Vai dar certo.